Correção de atividades, disciplina Ciências, volume 2, página 2. Aqui nessa página 2, nós vamos começar a estudar os seres vivos. Tem uma gravura. Depois que você bem observou a gravura, você vai responder as questões 1, 2, 3. Descreva o que você vê na paisagem retratada. Eu coloquei crianças, casas, vegetações, animais, nuvens. Tem montanhas também lá atrás. Quem viu e colocou tá certo. Ou até outra coisa aí. Número 2. Que seres vivos você identificou nessa obra de arte? Pessoas, cavalos, plantas. É um exemplo. Que seres vivos podem ser encontrados no lugar onde você vive? Eu coloquei como sugestão plantas e animais, mas pessoas. Na página 3, você leu esse texto informativo que fala sobre características dos seres vivos e metamorfose. Na página 4, você leu sobre reprodução e alimentação dos animais, sobre o tempo de vida de alguns seres vivos, tá? Na página 5, você leu sobre fatores do ambiente e conceito de ecossistema. Na página 6, você leu sobre algumas características de plantas e de alguns animais, de algumas plantas, no caso a bromélia, de alguns animais. E você veio para a página 7 e observou uma gravura. Observe a ilustração e escreva o nome dos seres vivos que você identificou. Então, seres humanos, cavalo, vacas, cão, árvores, grama, peixe, hortaliças. Se tiver visto mais alguma coisa, eu creio que você colocou. Atividade número 2, você tem que recortar essas imagens aqui da lateral dessa página 7 e colar para completar esse texto aqui. Eu não recortei, mas escrevi o que você vai colar. Aqui, ó, a água, e você vai colar aqui a água. O solo, isso aqui, e a luz do sol, você vai colar essa aqui. São considerados fatores não vivos. Eles podem sofrer algumas transformações, mas não apresentam as mesmas características que os seres vivos, como as plantas e os animais. Então, aqui você vai colar a gravura da planta e aqui a gravura dos animais. Página 8. Leia o texto e em seguida responda as questões. Você leu o texto da borboleta. O texto compara diferentes seres vivos e fatores não vivos. Então, é essa a resposta correta que você marcou. Cite uma característica dos seres vivos. É aquela que você conhece, que determina, que identifica o ciclo vital. Eles têm ciclo vital. Que ciclo vital é esse? Nascem, crescem, podem se reproduzir e morrem. E outra característica também, respiram e se alimentam. Até as plantas respiram. Na 4 aqui, os animais passam por várias fases em seu ciclo vital. Observe na imagem a seguir o ciclo da vida da rã, ou sapo, que é o mesmo processo. No ciclo da vida da rã, ocorre a metamorfose, que é um conjunto de mudanças pelas quais o animal passa até atingir a fase adulta. As 3 fases do desenvolvimento da rã são ovos, girino, né, quando ele fica assim, girino, e a fase adulta, quando ele já perdeu a cauda, já desenvolveu patas. Na página 9, você vai ler informações importantíssimas sobre diversidade de seres vivos e seus ambientes. A mesma coisa na página 10. E na página 11, continua informações importantes e a sugestão de uma atividade
que você fez aí, né? Na verdade, uma pesquisa de campo, mas isso aqui é muito pessoal e eu vou corrigir de forma presencial. Na página 12, tem uma atividade. Você estudou que existe uma enorme variedade de seres vivos em nosso planeta. Observe as ilustrações a seguir, pinte-as e depois faça o que se pede. Tá? Vocês que gostam de colorir. Aí você vai preencher aqui. Aqui essa tabela, você colocou para identificar as plantas desse conjunto aqui. Orquídea, laranjeira e samambaia. E aqui os animais identificados. Joaninha, cachorro e tubarão. Ainda na página 12, na atividade número 2, você leu sobre o tamanduá? Tem umas informações importantes sobre ele. Na letra A, grife no texto 3 características do tamanduá bandeira. Então, primeira característica, o focinho dele é fino. Segunda característica, fino e comprido, né? Segunda característica, o corpo é coberto de pelos e é banguela. O corpo coberto de pelos e ele é banguela, sem dentes. E ele tem uma língua comprida, é outra característica. Na letra B, o tamanduá não tem dentes, por isso ele é chamado de banguela. Na letra C, qual é o alimento preferido do tamanduá? Cupins e formigas. Lá na página 13, tem um textinho sobre um cacto, que é uma planta encontrada no tipo de floresta chamado caatinga, aqui do Brasil. Aí tá assim, o cacto chique é uma planta encontrada na caatinga, um ambiente quente e seco do Brasil. Essa planta apresenta características que lhe possibilitam sobreviver nesse ambiente. Cite uma dessas características. Eu achei tão interessante porque o cacto armazena água no caule e tem folhas modificadas em espinho, para economizar água, tá? A questão 4 é sobre os ursos polares. E a pergunta é a seguinte: os ursos polares têm uma grossa camada de gordura embaixo da pele e o corpo coberto de pelos longos e densos. Essas são adaptações para a vida ou na, né? Geleira. A resposta certa é geleira. Depois tem um outro textinho sobre como os peixes nadam. Aí você lê lá e tem a pergunta: em que ambiente os peixes vivem? No ambiente aquático. Para viver nesse ambiente, os peixes têm o quê? Nadadeiras, que possibilitam sua movimentação na água. Na página 14, tem um textinho aqui que orienta uma atividade, mas essa também eu vou fazer uma correção presencial, porque ela é muito pessoal, é muito relativa, tá? Na página 15, você tem uma série de informações sobre o que você aprendeu e a sugestão é que você escrevesse mais 2 coisas nesse retângulo que você aprendeu que não consta aqui. Sugestão da professora. Uma coisa que você aprendeu: as plantas podem se adaptar ao ambiente. É o caso do cacto, tá? Que as folhas acabaram assumindo o formato de espinho para não gastar tanta água. Aí tem aqui sobre o ecossistema que você aprendeu. E outra coisa, a lagarta se transforma em borboleta, que você viu lá na metamorfose. Nessa aula que segue na página 16, tem um texto especificamente sobre as plantas. A gente vai começar a estudar especificamente sobre as plantas. E tem um texto que é um relato de um indígena. A pergunta é: o que o povo ticuna descreve no texto? Eles vão falar sobre como é a floresta lá no lugar deles. Então,
eles falam da variedade de árvores. Variedade de árvores que existe na Amazônia. De acordo com o texto, o que dá o colorido nas árvores? As flores são um dos aspectos. As flores e as diferentes tonalidades de folhas. Das folhas. Além da variedade de árvores, o que mais existe em uma floresta? Muita coisa, né? Animais. Isso aqui é uma sugestão. Fungos. Bactérias. Aquelas encarregadas de fazer o apodrecimento, né? A decomposição. Bactérias. Tem solo. Tem água. Tem ar, tem luz do sol, e assim por diante. Aqui na página 17, você leu esse texto que fala da germinação das plantas. Leu e espero que tenha lido atentamente. Aqui nessa página você vai ler sobre o processo de fotossíntese que a professora explicou, o processo que é quando a planta fabrica o seu próprio alimento. Aqui você vai aprender também sobre a respiração das plantas, a professora já explicou. E nas atividades, explique qual a importância dos seguintes fatores do ambiente para as plantas. Luz do sol fornece energia para a planta realizar a fotossíntese e produzir seu alimento. Olha só a importância do sol. E aqui a importância da água. A água é fundamental para a fotossíntese. Sem ela, a planta murcha e morre. Aqui você desembaralhou essas letras e formou a palavra fotossíntese. Na página 19... pede para você fazer um desenho, né? Para que a semente germine e a planta se desenvolva, são necessárias algumas condições. Faça um desenho que represente essas condições. Como esse desenho, cada um tem um jeito de desenhar, é muito pessoal, eu só coloquei o que informações tem que ter no seu desenho. Tem que ter terra fértil, tem que ter a presença da água e presença de luz solar, tá bom?